Sim, tomara que os irmãos estão se sentindo, né? Por quê? Porque aqui, meu irmão, ele pode chegar até assim, né? Pesado, às vezes um dia cansativo, às vezes problema, passou por aquela porta, aliás, nem chega na porta, só o caminho parece que, né, o ar vai mudando, a disposição vai, né, vai chegando. Ô, meu irmão, espero que todos tenham feito lá aquele percurso daquele exercício espiritual, amém? Como eu disse no domingo, a partir de agora eu vou chamar os irmãos, ou em família, ou um a um, amém? Para conversar, que agora não é mais exercício, agora é rotina, amém? Rotina de oração, então é uma nova etapa. Até lá, vai seguindo aí o teu cronograma, amém? Não para no sol, pelo amor de Deus, não. Se você já se habituou a fazer aquela oração ali, né? Já habituou a ter aquele tempinho com Deus, não recua, não, amém? Para trás, nem para pegar impulso, amém? A gente só avança em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos lá para a nossa boa e santa palavra, Salmos. Hoje nós estamos no livro de Salmos, salmo muito conhecido, 91, verso 2. Salmos, meio da Bíblia. Se tiver dificuldade, está no telão, em nome de Jesus. Salmos, na verdade, não é capítulo 91, Salmo 91, verso 2. Bem? Salmo 91, verso 2. Nossa versão, Almeida, revisada e corrigida. Salmo 91. Amém. Glória a Deus. 91. Esse salmo é muito lindo. Alguns atribuem ele a Moisés. Eu acho que bem provável ter sido de Moisés. Amém? Então vamos. 91, verso 2, com muito em espírito e verdade, amém? Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém? Meu irmão, minha irmã, nós vamos ficar só nesse versículo hoje. E ele traz muita informação, muito ensino, muita instrução. Tem dia que a gente prega aqui histórias longas, né? Tem dia que a gente lê capítulo. Tem dia que a gente se dedica a um único verso. Hoje é dia de se dedicar a um único verso. Isso vale também para a nossa oração, para aquele nosso devocional, para o nosso momento com Deus. Que até há pouco tempo era exercício e agora vai virar rotina, amém? A gente selecionou, né, o Evangelho de João para ser um guia, né? Uma das partes daquele exercício a gente leria, né, uma passagem do Evangelho de João. Pode ser uma parábola inteira, pode ser um capítulo inteiro, pode ser conjunto de capítulos. Pode ser, por exemplo, a Santa Ceia, que são vários capítulos no Evangelho de João. Mas pode ser também um versículo, amém? A gente tem que sempre estar aberto para Deus nos inspirar. Às vezes, pouco é muito. E é o caso desse verso, dessa mensagem que eu trago nessa noite. Primeiramente, nós vamos para o miolo, que é uma constatação. Deus é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Vamos começar por aqui a analisar esse verso. O meu Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Amém? Olha, eu quero aquela energia que você ainda tem, amém? Que não ficou no trabalho do dia, amém? Vamos comigo? O meu Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Vocês ainda estão cansados. Estão cansados, pelo amor de Deus. Vamos lá para dar aquela acordada? De novo, hein? O meu Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Amém? Irmão, essa bomba de gasolina tirou toda essa energia. Vamos lá, irmão, vamos lá. Eu quero de novo.
Comigo, hein? Na pressão. O meu Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Agora sim, né? Ô, meu irmão. Desculpa a brincadeira, irmão. Mas, ó, a gente tem que ter isso aqui no coração, amém? Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. A gente veja que esse verso, nesse momento, não fala nem o nosso, não é isso? Ele fala o meu, que é para individualizar, que é para dizer assim, toda vez que a gente lê isso aqui, a gente tomar a posição daquele que está, de fato, convencido do que está dizendo. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Amém? Ô, meu irmão, será que a gente tem de fato essa convicção? Será que de fato nós estamos convencidos de que o nosso Deus é o meu Deus, e sendo o meu Deus, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza? Essa é a pergunta. Às vezes é uma pergunta simples, talvez assim que de pronto você diga, claro que sim. Mas o seu coração está convencido? Porque se está, meu irmão, tudo vai ficar mais fácil. Agora, se não está, esse é o primeiro passo. Tem que convencer. Olha, eu estou no culto, eu venho à igreja, eu leio a Bíblia, eu sou cristão, já sou batizado há anos, décadas talvez. Estou na obra há muito tempo. Mas, meu irmão, não se engane. A gente tem que voltar a fazer essa pergunta de tempos em tempos. Eu estou convencido de que Ele, o Todo-Poderoso, é o meu Deus particular? É o meu papai, meu, não é do outro, não é da minha casa, não é do meu irmão, não é do meu filho. Não, meu. Ele é o meu Deus. Ou será que tem alguém rivalizando com Ele? Carreira, às vezes a família, às vezes o dinheiro, às vezes, um sonho, um plano. Será que tem alguma coisa que está rivalizando com o meu Deus, que é aquele Todo-Poderoso? Será que eu não estou fazendo de alguma outra coisa o meu Deus? Cuidado. Às vezes isso acontece sem você nem perceber. Às vezes com empolgação, arrumou um trabalho novo, bacana, está remunerando bem, tem possibilidade de crescimento. Então a pessoa vai lá e fala, não, mas eu tenho que me dedicar e tal. Hoje não vai dar para ir para o culto, que eu tenho que levar o trabalho para casa. Chega no domingo, está quebrado, está lá todo estrumbicado, que trabalhou muito. Fala, não, mas não vou nesse domingo no culto não, porque eu estou aqui meio cansado, tenho que descansar um pouquinho. Daí a pouco, e aí faz hora extra, e aí aquele devocional com Deus fica para amanhã, e daqui a pouco, meu irmão, você já não está servindo ao meu Deus Todo-Poderoso, você já está servindo ao meu trabalho, eu estou servindo a minha carreira, está servindo ao meu estudo, está servindo ao qual é o outro meu. Não, meu irmão, nada pode rivalizar com o meu Deus. Por isso que aqui a gente fez esse exercício espiritual, para nos desafiar. E ele começa com planejamento, que dia e que horas. Olha, se eu tenho dia e hora para todas as outras coisas da minha vida, por que eu não vou ter um dia e uma hora com Deus? Eu posso não ter 7 dias por semana, porque eu vou vir ao culto também, mas eu tenho que ter aqueles dias e aquelas horas. Amém? E eu não estou falando daquela oração que a gente faz, sabe? Quando a gente acorda, quando a gente vai deitar, ou quando a gente vai abençoar o filho, ali, o alimento. Não, essa daí, meu irmão, não é para mexer nela não, né? Estou falando da outra. Aquela em que você para tudo, apaga a luz e vai se encontrar com Deus. E essa não pode acontecer nem na igreja, meu irmão, porque é o teu momento com Deus. Aqui tem um propósito, na tua casa tem outro propósito. Se você não tiver esse momento com Deus, você pode ser o homem mais justo, você pode ser o crente que está mais tempo na obra, meu irmão, está faltando ainda isso. Amém? Amém?
Nós temos que o tempo todo voltar aos princípios, voltar aos pressupostos, voltar às raízes. Por isso que a igreja fala muito do renovo, né, irmão Jonas? Renovar. Tempos em tempos tem louvor, tem palavra, a gente fala, vamos renovar. O primeiro amor, a Bíblia fala do primeiro amor, né? Não é à toa que está escrito na Bíblia, não é à toa que isso aparece volta e meia em louvor, em palavra. Por quê? Porque a gente tem que praticar isso. Senão vira rotina. E a rotina, ela é o esfriamento. E aí fica pior até, porque o irmão está na igreja, mas não está com Deus. Pode acontecer? Claro que sim. Claro que sim. Ele pode se dizer crente, mas não agir como crente, não praticar o ato de ser crente. Por isso ele tem que o tempo todo dizer: o Todo-Poderoso é o meu Deus, e com ele nada rivaliza, nada se sobrepõe, nada se coloca entre eu e ele, entre mim e o meu Deus. Amém? Amém. Parece trivial, né, meu irmão? Mas hoje nós vamos fazer uma oração para a gente vasculhar o nosso coração e ver se não está faltando um pouquinho mais essa convicção. Ele é o meu Deus. A carreira é a sequência, a família é a sequência, o estudo é a sequência. Os problemas, às vezes, olha que incrível, às vezes os problemas estão no lugar de Deus. Você só fala do problema, você só se concentra no problema, você só fica atrás de resolver aquele problema. Não! O problema vai ser resolvido quando Deus estiver no lugar de Deus. Aí o problema, consequentemente, é solucionado. Está claro, meu irmão? Então tudo começa com ele, é o meu Deus. E se ele é o meu Deus, ele é o meu refúgio, ele é a minha fortaleza. É ele, em primeiro lugar, que eu vou recorrer em todas as ocasiões, seja para a alegria, seja para a tristeza, seja para a solução, seja para o problema. Se ele é meu Deus, é dele que eu vou encontrar, é nele que eu vou encontrar, é ali que eu vou procurar. Meu irmão, não se engane, a carreira, o trabalho não vai ser suficiente, porque nem todo o dinheiro do mundo é capaz de comprar o que Deus é capaz de dar. Aquele objeto, aquela coisa, meu irmão, ela nunca vai te preencher como Deus é capaz de preencher. Pelo contrário, e o versículo está sendo muito claro com relação a isso, quando Deus é o meu Deus, ele é o meu refúgio, ele me fortaleza, ou seja, ele me dá as condições de lutar, ele me dá as condições de vencer, ele me protege. Não é isso que é uma fortaleza? Vamos pensar a fortaleza, às vezes já vem na cabeça aquelas fortalezas medievais, né? Na época desse versículo nem era bem assim, mas vamos pensar, por exemplo, lá, os muros de Jericó, que é descrito pela Bíblia, grandes e grossos, né? Intransponíveis, inexpugnáveis. Para que serve a muralha? Para que serve o refúgio? Para que lá de cima, né, os flecheiros acertem os alvos, não é isso? E ao mesmo tempo estejam protegidos contra os dardos dos adversários, não é assim? Imagina o cara aqui embaixo tentando acertar uma flecha no que está lá em cima atrás de uma muralha. O que está lá em cima, o que está embaixo tem um campo aberto para mirar. E quem fica numa posição mais vantajosa? Quem está dentro do refúgio, quem está dentro da fortaleza. Ela te dá a condição de vencer. Então, se Deus é o meu Deus, logo Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Refúgio, meu irmão, é para aquele lugar que a gente corre quando está com problema. Não é isso que é refúgio? Uma pessoa está na água, o navio afundou, como Paulo, por exemplo, sofreu um naufrágio. O que salvou aquelas pessoas que estavam com Paulo naquele navio? A ilha, não é isso? A ilha foi o seu refúgio, porque senão eles iam ficar no mar, nadar até cansar e afogar. Ou ia ficar ali em cima de uma madeira, aí não ia ter água, morrer de sede, não ia ter alimento, ia morrer de fome, ou um predador teria comido, ou numa noite mais fria teria hipotermia, ele ia morrer, ele ia sucumbir. Mas não, tinha um refúgio. Quem era o refúgio? A ilha. Ou quando alguém está numa floresta e vê um leão na floresta, não dá
que é na savana, mas ela tá lá na floresta e vê uma onça, corre atrás da pessoa, a pessoa sobe num galho e a onça não consegue acompanhar o refúgio, vai que galho, não é? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, não é? Meu irmão, minha irmã, não tem erro, não tem como duvidar. Deus é aquele para quem nós temos que correr quando a gente está com alguma dificuldade ou algum problema. Ele é o nosso refúgio. Ele nos dá as condições da vitória e nos protege. Amém? Nesse mesmo salmo, tem um certo momento em que o Espírito Santo nos ensina que Deus nos coloca num lugar alto. Que esse refúgio é alto, ou seja, é um refúgio dos refúgios. Amém? Porque além de ser um refúgio bom, ele é alto, ele é difícil de ser acessado por aquele que quer te fazer mal. Então, se Deus é o meu Deus, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, é a Ele que eu vou recorrer e é com Ele que eu vou contar para a vitória. Dito isso, meu irmão, se isso está no coração, a gente precisa praticar duas outras coisas. A primeira delas é a condição, e ao final desse, e nele confiarei. Olha, meu irmão, se Deus é o meu Deus, se eu sei que Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, minha pergunta, por que você está duvidando ainda? Por que você ainda não acredita? Por que essa enfermidade ainda faz os seus joelhos tremerem? Por que esse problema ainda está tirando o seu sono? Por que essa dificuldade você acha que vai ser insuperável, que é para a vida toda? Por que você acha que esse fardo vai sempre estar nas suas costas? Não! Às vezes Deus é o seu Deus, e você sabe que Ele é o seu refúgio, você sabe que Ele é a sua fortaleza, mas você ainda não está confiando. Isso é condição, meu irmão. Sabe por quê? Porque nós andamos por fé. E o que é a fé senão confiança? Vocês sabem que o Antigo Testamento fala raras vezes a palavra fé, sabia disso? É coisa assim de 1 a 2 vezes, pouquíssimas vezes. Mas o Antigo Testamento tem a fé perpassando ele todo. É aqui um exemplo. Às vezes você precisa falar da palavra fé, você pode substituí-la como, por exemplo, confiança. Se você confia em Deus, você tem fé em Deus. Amém? Então eu posso dizer que quem não confia em Deus está com problema na fé. E nunca vamos esquecer: o que salva o sujeito é a fé. É a fé. Porque a fé nos faz nos conectar com a graça de Deus. Então, meu irmão, como sabe aquele jogo de dominó que às vezes você bate numa pedra e vai cair um monte na frente? Se você não calibra a sua fé, não mantém a sua fé rígida, sabe, firme, se ela vacilar, se ela cair, todas as outras peças vão cair na sequência. Você precisa confiar. Mesmo porque, meu irmão, nós somos seres humanos, a gente raciocina o tempo todo. Se Deus não é confiável, Ele acaba deixando de ser o meu Deus. Olha que sério. Mas para pensar, não é? Se eu começo a pensar assim, Deus é meu Deus, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu refúgio, mas nesse caso, nesse problema, Ele não vai me ajudar. Ô meu irmão, você começou a fazer o caminho de volta, você começou a andar para trás. Pai, mas se nesse problema não me ajuda, Ele não é tão meu refúgio assim, né? Se esse problema não é, Deus não vai me dar vitória, então Ele não é tão a minha fortaleza assim, né? E daqui a pouco você já está dizendo, Deus é mais ou menos o meu Deus. E daqui a pouco você não está nem mais falando, Deus é o meu Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Uma coisa ligada à outra. Nele confia nele. É Deus Todo-Poderoso, que é meu, que me fortalece, que me refugia e quem eu confio. E aí a gente termina o início do versículo. Você viu que eu embaralhei tudo, né?
Começamos no meio, vamos para o final, agora vamos para o início. Como é que começa? Direi do Senhor dos cantos. Direi do Senhor. Eis o outro elemento fundamental: a confissão. O que é confessar? Confessar é declarar, é dizer, é expressar em palavras aquilo que está no nosso coração. Direi do Senhor. Olha como é que o versículo começa. É uma pessoa declarando isso aqui. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Tudo começa no versículo com a fala do sujeito. Meu irmão, minha irmã, olha para mim. Às vezes a gente tem que declarar. Às vezes a gente tem que falar para nós mesmos. Lembra que eu falei? Que a gente tem que voltar ao pressuposto, tem que voltar ao início. Tem que rever se de fato Deus é o meu Deus. E isso começa você confessando, você se convencendo disso. A confissão não é uma confissão apenas para os outros, é uma confissão que a gente faz para nós. Amém? É chegar no espelho e falar: você é filho de Deus, você é servo de Cristo, você tem uma missão nesse mundo, você foi iluminado pelo nosso Salvador. Você não pode estar com essa cara de derrotado, você não pode estar com essa dúvida no coração. Nós temos que ser implacáveis com a gente, com nós mesmos. Está claro? Meu irmão, você nunca julga o outro, mas você é implacável quando julga a si mesmo. Você não pode se enganar, você não pode fazer vista grossa, você não pode fingir que não tem um problema. Você tem que olhar para ele de frente. Nós temos que, como diz a palavra de Deus, examine-se, pois o homem é si mesmo. Você tem que se examinar. E quando você sente ou vê que tem alguma coisa errada, você tem que combater o problema. Meu irmão, minha irmã, então a gente tem que de vez em quando olhar para o espelho e falar: quem é você? Você é servo de Deus? Deixa eu pensar. Acho que sim. Então você está se comportando como servo de Deus? Nem todas as ocasiões. E por quê? Porque isso e aquilo. Então tem que tirar isso ou aquilo, porque senão não fecha a equação. Se é ou não é, lembra que a palavra fala: Deus vomita os mornos. Não pode ser mais ou menos, ou é ou não é. A palavra de Deus diz: o sim é sim e o não é não. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, a minha fortaleza, nele refugiarei, nele confiarei. Você tem que dizer isso para você. Você tem que falar isso para você. Quando você está enfrentando um perigo, quando você está com alguma dúvida, quando você está colocando um outro no lugar de Deus, você tem que confessar isso para você. E uma vez que você confessa para você, e a fé volta com força, e Cristo volta a governar o seu coração, aí você confessa para o mundo. Aí você diz para o resto das pessoas: Deus é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele eu confio. Ah, mas você está com esse diagnóstico? Não, meu irmão, isso aí eu já entreguei para Deus, já está resolvido. Mas você tem essa cara tão alegre, tão feliz, mas ganha tão pouco. Não, eu ganho o suficiente, e eu sou fiel naquilo que eu estou ganhando, eu sei que Deus vai me dar mais. Mas a sua casa é tão humilde. Humilde? A minha casa é o meu palácio, a minha casa é linda, a minha casa é tudo que eu quero. Mas a sua esposa, o seu marido, o seu filho, todo mundo tem alguma coisa para melhorar. E eu já entreguei para Deus, e eu tenho certeza que Deus está edificando a minha casa. É assim que a gente faz. Meu irmão, minha irmã, Deus é o seu Deus, Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza, nele você confia. Você diz para si, você
convence a si e depois você convence o mundo. E os outros vão fazer desse Deus maravilhoso o Deus deles também. Amém? Glória a Deus. Dá aquela salva de palmas para o nosso